Gênesis capítulo 31. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai. Juntou ele toda esta riqueza. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. Disse o Senhor a Jacó: Torna à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Mandou, pois, Jacó chamar Raquel e Leia ao campo, ao seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Se ele dizia: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois no tempo em que os rebanhos concebem, levantei eu os olhos e vi em sonhos, e eis que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonhos: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Ele continuou: Levanta agora os olhos, e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna e onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e lhe disseram: Ainda temos parte ou herança na casa de nosso pai. Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo quanto Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar os filhos e as mulheres sobre os camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. Fugiu, pois, com tudo o que tinha, e levantando-se, passou o rio Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Ao 3º dia, Labão foi avisado de que Jacó havia fugido. Tomando, pois, consigo seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou com seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Disse Labão a Jacó: Que fizeste? Que me lograste e conduziste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e me lograste, e não me fizeste saber para que eu te despedisse com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa? Nem me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas. Nisso procedeste insensatamente. Está em meu poder fazer-vos mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porque tinha saudade da casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Porque tive medo, pois dizia comigo: Não suceda que me tomes à força as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Na presença de nossos irmãos, examina o que tenho comigo e leva-o contigo. Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Entrou Labão na tenda de Jacó, na de Leia e na das 2 servas, e não os achou. Saindo da tenda de Leia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar, os pusera na sela do camelo e se assentara sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então ela disse a seu pai: Não se acenda a ira aos olhos de meu senhor por não me poder levantar diante de ti, pois estou com as regras das mulheres. Ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E perguntou a Jacó a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os bens de tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos permaneci contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram,
nem comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe o que era despedaçado por feras. Eu o pagava. O furtado de dia e de noite, da minha mão o requerias. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, e de noite pela geada, e o sono fugia dos meus olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus atentou para a minha aflição e para o trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Respondeu-lhe Labão: são minhas estas filhas, são meus estes filhos, este rebanho é meu, e tudo o que vês é meu. Que poderei eu fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. Disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e junto a ele comeram. Chamou-o Labão Jegar-Saaduta, e Jacó o chamou Galeede. Disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede e Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas, e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja este montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei deste montão contra ti, e tu não passarás dele nem desta coluna contra mim. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai, e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou. Depois, partiu, e voltou para sua casa.